Precisamente 8h07, galera. Tô um pouco cansadinho nessa sexta-feira. E aí fiquei na vontade de simplesmente ficar no sofá agora à tarde, descansar, pensar aí nas próximas transmissões. Domingo a gente tá no Sunday Nights. E não falar sobre o jogo de ontem. Mas aí eu fiquei pensando, putz, o torcedor dos Giants merece. Né? Se eu fosse torcedor dos Giants, eu ia querer consumir todos os conteúdos possíveis sobre a vitória ontem em casa contra o Philadelphia Eagles, que é, no papel, aí o grande favorito na Conferência Nacional. E ao mesmo tempo, se eu fosse torcedor dos Eagles, eu ia querer também saber, entender um ponto de vista, que não necessariamente é o certo ou o errado, acho que são muitas camadas, mas o que cacetes está acontecendo com o ataque do Philadelphia Eagles. E aí eu falei, putz, vou me sentir mal se eu não falar sobre, se eu não fizer um vídeo sobre. Eu ia fazer esse vídeo só para os membros, mas eu vou soltar aqui ele como aberto para todo mundo. Nessa semana a gente teve uma proporção um pouco maior de vídeos abertos do que de membros, mas acho que é um motivo justo, vamos dizer assim, a gente falar sobre esse jogo num vídeo aberto, porque aconteceu o imponderável. Se desse a lógica ontem, os Eagles eram favoritos por 7 pontos, eles tivessem vencido, eu teria feito hoje de manhã um vídeo para os membros, falando um pouco sobre o ataque de Filadélfia, melhorou, piorou, né? E sobre os Giants, o Jackson Dart, um projeto e tal, papapá. Mas eu acho que a noticiabilidade pede, né, que esse vídeo seja de alcance máximo. E aí eu decidi fazer esse vídeo num modelo que eu faço para os membros, que é o NFL Sem Stats. Eu não vou usar nenhuma estatística para justificar o que eu vou falar aqui. Toda semana eu analiso pelo menos um jogo. Essa semana eu fiz Titans e Cardinals, votação pública inclusive, escolheu esse jogo, para não analisar o jogo só com números. Porque eu acho que o futebol americano, ele, por ter essa origem americana, que as estatísticas sempre foram muito valorizadas, às vezes os números eles viram muleta. Então, para isso que foi criado este quadro. Claro que faz parte usar os números, eu uso desde sempre, né? Eu sempre fui muito pró-analytics. Mas como um exercício até para mim mesmo, eu resolvi fazer esse quadro aí semanalmente nessa temporada. A gente começou na temporada passada, que é analisar um jogo sem usar estatística. No máximo, eu uso uma ou outra, mas via de regra eu não uso estatística. E aí eu queria falar dos dois lados dessa história, né? 2 minutos e 20, finalmente vou começar o vídeo. Mas é um fluxo de consciência total, é como se você estivesse sentado numa mesa de bar. Então abre aí, se você for maior de 18 anos, sua cervejinha e vem com a gente aqui pra gente conversar sobre. E aí, essa é a ideia, é um fluxo de consciência. Estou falando que dá na telha. Estou sem a minha colinha aqui, que eu nem sei onde está, inclusive, aquele tablet que eu uso para escrever as coisas. Vamos falar por partes. Vamos começar com os Giants. No pré-jogo ontem no Sport TV, eu falei, este é o Super Bowl dos Giants. E eu não estava querendo vender o jogo. Falei assim, assistam e tal, porque a gente não precisa fazer isso, né? Quem gosta de NFL estaria na audiência. Ontem tinha menos competições esportivas no horário e tal. Quando bate com o Libertadores, inclusive a audiência foi muito boa quando bateu com o Libertadores. Mas quando bate com outros jogos de futebol, a gente sabe que o torcedor vai acabar escolhendo assistir o seu time de coração e tudo mais. Aí talvez a gente tenha que vender um pouco mais o jogo. Mas não era o caso. Então eu falei com todas as letras, este é o Super Bowl dos Giants. Ainda tem um jogo de horário nobre do New York Giants contra os Patriots, mas esse é um jogo de horário nobre, que é o terceiro jogo do Jackson Dart na carreira. É um jogo de rivalidade divisional. A maior rivalidade do New York Giants é com o Philadelphia Eagles. A gente tem sim uma rivalidade com Washington, com Dallas, todo mundo tem rivalidade com todo mundo nessa divisão. Mas a maior rivalidade dos Giants é com os Eagles, ponto. Então esse era um jogo muito importante para o elenco do New York Giants em semana curta, até pelo que aconteceu no domingo contra os Saints. Os Giants ampliaram aí a margem de vitória já no primeiro tempo e acabaram tomando uma virada, estavam na frente 2 posses. Foram 5 turnovers, 3 deles do Jackson Dart. E guarda essa informação porque eu vou voltar nela. E aí vem na quinta-feira, um jogo de horário nobre. Não é todo mundo que assistiu os Giants no domingo, pouca gente deve ter assistido para que não torce para esses dois times, essa é a realidade. A gente sabe disso, porque é um jogo à tarde. O horário nobre é diferente, está todo mundo assistindo. Os jogadores sabem disso. Então, a motivação dos Giants era muito maior do que a motivação dos Eagles, e isso ficou evidente durante todo o jogo. Era, de fato, o Super Bowl dos Giants. E eu não falo isso de uma maneira derrogatória, mas, gente, eu falo isso de uma maneira realista. Você, torcedor dos Giants, sabe que os Giants não vão ter o Super Bowl neste ano. Eles não vão chegar no Super Bowl, isso não vai acontecer. Mas alguns jogos da temporada têm um peso maior no ano de reconstrução. Quando você tem um quarterback calouro sendo titular, é um ano de reconstrução por si. Raros são os casos que você tem um quarterback calouro e você consegue fazer barulho chegando numa final de conferência, por exemplo, como aconteceu com o Mark Sanchez, como aconteceu com o Jayden Daniels. E aconteceu com o Mark Sanchez muito por conta da defesa dos Jets, enfim.
E aí, em meio a isso, a gente tem o New York Giants que estava muito mais motivado. A defesa dos Giants jogando em altíssima rotação. E do outro lado, antes de eu entrar no mérito de Jalen Hurts, a gente tinha um time dos Eagles que estava jogando pica-sonsa. O jogo inteiro, para baixo, murcho. Sobre o Jackson Dart. Ele tem talento? Óbvio que ele tem talento. Um jogador na NFL não é escolhido na primeira rodada se ele não tiver algum talento. Há exceção para a regra? Eu não quero entrar no mérito, porque senão eu vou ficar irritado, porque o Chicago Bears já me deixa muito irritado muitas vezes. E eu não estou falando do Justin Fields. Mas, que ele tinha talento como corredor. Mas, o Jackson Dart tem talento. Isso é evidente. A questão, para você ser um bom quarterback na NFL, não é ter talento, é você ser consistente. O que separa os grandes profissionais dos profissionais mais ou menos é fazer as coisas quando ninguém está muito afim de fazer. É de se dedicar quando ninguém está muito afim de se dedicar. É entregar o seu 100% numa semana curta, por exemplo, quando você está machucado. É esse o tipo de coisa que separa os mais ou menos dos grandes. É dar o máximo para o time e maquiar problemas do time porque você é grande. Exemplo, Patrick Mahomes. Né? Então, é isso que separa os quarterbacks talentosos dos grandes quarterbacks. Já dá para dizer que o Jackson Dart é um grande quarterback, que já deu certo, que ele é o franchise quarterback dos Giants? Não, não dá. Não dá. Eu acho que a gente não pode ir do céu ao inferno, do inferno ao céu o tempo inteiro. E essa mesma análise vai valer para o Jalen Hurts daqui a pouquinho. O que dá para dizer é que o Jackson Dart tem personalidade, o Jackson Dart tem vontade, e isso é muito inspirador. Eu gosto muito disso. Eu acho que o quarterback precisa ser isso. E é por isso que eu elogio muito o Baker Mayfield. Porque o Jackson Dart ontem, e até o EV me perguntou no final do Abre o Jogo, né, do pré, e aí eu fiquei até confuso. Falei, gente, o que eu vou responder aqui? Ele falou, Curti, o que os Giants precisam fazer para ter uma chance? Eu falei, olha, considerando as lesões, Malik Neighbors fora, o Darius Slayton fora, o Jackson Dart vai ter que correr bem com a bola. O Jackson Dart vai ter que cuidar bem da bola, vai ter que ser agressivo quando puder ser agressivo. E ele fez tudo isso. Então, ontem foi um jogo que mostrou personalidade do Jackson Dart. E tem gente que se esconde em cenários assim. Tem gente que espalha farofa em cenários assim. Então já é muito positivo. Disso, dizer que os Giants acertaram com certeza e que vai dar tudo certo, aí eu acho que é um pouco prematuro. Não precisamos ir até lá agora. Mas dá para acordar com otimismo se você é torcedor dos Giants. Porque o Jackson Dart mostrou personalidade. Agora, ele também mostrou alguns elementos crus no jogo dele, em relação ao pós-snap. Em alguns momentos ficou afobado, correu para cima da defesa, até se machucou. E isso ele vai precisar limpar no jogo dele. Então, eu sei que é meio chato colocar essa água no chope, mas é meio que um calma-nós. Também para ninguém achar que do dia para noite o Jackson Dart virou o Tom Brady, virou o Patrick Mahomes. Porque a gente viu exatamente esse filme com o Daniel Jones. Vocês se lembram na temporada de calor do Daniel Jones contra os Buccaneers? Ele teve um jogo sensacional. Um jogo não é o bastante. 3 jogos não é o bastante para já coroar um calouro que ele é certeza na posição. Vide que, neste ano, o Jayden Daniels está fazendo menos barulho que no ano passado, embora venha de um bom jogo contra os Chargers, e o CJ Stroud, no seu segundo ano, não foi tão bem em relação ao primeiro ano. Então, eu acho que um calma-nós é muito importante, né? Porque as coisas hoje na sociedade elas estão muito rápidas, pro bem e pro mal. E aí eu vou para a parte do mal, entre aspas, tá? Do mal, não do mal, tipo, lado sombrio da força do Star Wars, mas do ruim. E o que é o ruim? É a percepção que se tem agora com o Jalen Hurts. O Jalen Hurts saiu de MVP do Super Bowl e um monte de gente querendo considerar o Jalen Hurts um quarterback de elite, que eu resisti bastante. E não é que eu resisti porque eu queria, eu resisti porque eu falei, gente, não é. Ponto. Ah, mas de novo esse negócio de quarterback de elite? São as pessoas que estão trazendo isso. É a pauta que o público está falando. Eu tenho que dialogar a língua do público. E as pessoas batem muito nessa tecla. Não, porque o Hurts é melhor que o Stafford. Não, porque o Hurts é um quarterback de elite. Não, porque o Hurts amassou os Chiefs. Calma aí. Não é por aí. O Jalen Hurts é, inquestionavelmente, um quarterback acima da média. E eu até dei post tweet agora mais cedo. O Jalen Hurts está abaixo da linha de Geno Smith. Não. Ele não é nem um quarterback de elite, que vai resolver sozinho problemas ao redor dele, e nem um quarterback abaixo da média, que precisa ser carregado. Ele está no meio termo entre essas duas coisas. É o que eu brinco que é o tem um molho. É óbvio que o Jalen Hurts tem um molho. Mas o macarrão está azedo. Não adianta nada você ter o molho se o macarrão está estragado, se o trigo não é de boa qualidade. E qual é o problema no Philadelphia Eagles? É o Jalen Hurts? Também. Mas a questão é que você vai considerar o Jalen Hurts um problema no Philadelphia Eagles se você espera que o Jalen Hurts seja a solução. Ele não é a solução. Ele é um quarterback que tem um molho. Mas para ele ter o molho, outras coisas têm que ajudar e tem que estar ali. A questão é que essas coisas não estão no lugar. Primeiro de tudo, o Philadelphia Eagles é um time construído com o Jalen Hurts, e a chegada do Saquon Barkley evidencia isso, para correr com a bola.
Os Eagles não estão correndo o suficiente e bem o suficiente. E isso passa por 3 pontos, na verdade. Primeiro, a linha ofensiva de Filadélfia não está jogando bem nessa temporada. Estava desfalcado. O Dickerson não jogou ontem. É uma ausência sentida. Eu sei que ele é um guard, valor posicional menor, mas é uma ausência sentida. 2, as defesas adversárias estão colocando mais homens no box para parar o jogo terrestre porque elas não respeitam o jogo aéreo dos Eagles. A porcentagem de carregadas do Saquon Barkley com 8 homens no box saiu de 20% para 30%. É bastante coisa esse aumento. E 3, o próprio Saquon Barkley não está jogando bem. Complica o fato de que o outro grande jogador do ataque dos Eagles, e esses dois são melhores running backs, wide receivers do que o Hurts é quarterback, estão abaixo do que a gente espera. Tanto o Saquon Barkley como o A.J. Brown estão jogando abaixo do que se espera. O A.J. Brown não está jogando bem neste ano. Ele não está correndo rotas de maneira afiada. Tá preguiçoso? Sim. Ponto. Saquon Barkley não está quebrando tackles. Não está com a mesma aceleração de outrora no segundo nível. Não está criando jogadas explosivas. E complica o fato de que a defesa está mais focada nisso. Em meio a tudo isso, os Eagles são um time que correm menos do que deveriam e pior do que deveriam. Como consequência, você tem um ataque que é estruturado com muita rota isolada do A.J. Brown, e aí você tem uma dicotomia. Ou o Jalen Hurts segura a bola demais, e aí ele tenta um passe em profundidade que não dá certo, porque o A.J. Brown não está no mesmo nível e a defesa adversária está esperando isso. Desde o primeiro ano dos dois juntos é um predicado do time. Ou é um passe de até 10 jardas. O setor entre 10 e 20 jardas, que é onde os grandes quarterbacks aparecem, Josh Allen, Patrick Mahomes, etc., não está acontecendo na Filadélfia. Isso é também na conta do Jalen Hurts. Ontem é inequivocavelmente na conta do Jalen Hurts. Ele perde um touchdown para o Devonta Smith que poderia mudar o rumo da partida. O Devonta estava completamente aberto. E eu falei na hora, falei, gente, ele perdeu um touchdown. E a outra jogada é a interceptação, que se vocês pegarem a câmera tática atrás da linha de scrimmage, não tem safety cobrindo o meio do campo e tem uma rota cruzando o campo do A.J. Brown, que ele está aberto e criou separação. E o meio do campo sempre foi um problema para o Jalen Hurts. E ele não passa a bola ali, passa a bola ao lado esquerdo para o Dotson, que correu muito mal a rota, inclusive, e é interceptado pelo Flotz, e a interceptação basicamente mata o jogo. O que mata o jogo mesmo foi o fumble depois. Aí tem uma boa campanha que estava sendo do Hurts por parte aí do Dillon. Fato é, o time dos Eagles, ele tem talento demais para desempenho de menos. O time dos Eagles hoje é uma grande Red Bull. A Red Bull não é o melhor carro mais da Fórmula 1, só que grandes pilotos conseguem tirar coisas de carros inferiores. A questão é que o Jalen Hurts não é um grandíssimo quarterback. Ele é um quarterback acima da média, com certeza. Mas se você pegar o Josh Allen e colocar nesse time, é óbvio que ele vai jogar melhor do que o Jalen Hurts está jogando. Se você montar um time que vai precisar do quarterback passando a bola para ganhar e para pontuar, e esse quarterback for o Jalen Hurts, gente, não vai ter como, porque ele excede o limite de competência dele. É a minha teoria de Michael Scott. Michael Scott é excelente vendedor em the office, e como gerente ele dava suas vaciladas. O Hurts não é um quarterback, se você exigir que ele passe a bola com frequência, se você exigir que o time fique unidimensional, que ele vai vencer passando a bola. E o que fazer? É muito difícil, usando a analogia da Fórmula 1, trocar esses pneus aí com carro em movimento, né? Não tem muito como no meio da temporada, mas dá para colocar alguns ajustes. Por exemplo, mais motion com o Devonta Smith, o próprio Jalen Hurts correndo mais com a bola, mais bootleg com o Jalen Hurts para ele sair do pocket, para ele ter uma leitura de meio de campo e eventualmente ele conseguir correr com a bola caso necessário. Menos só rota isolada do A.J. Brown, em dado momento da partida até elogiei isso, com rotas cruzando, rotas mais curtas aí para aproveitar da marcação em zona que os Giants estavam usando, acima da média até, porque os Giants não marcam tanto em zona, assim como outros times da liga, e usa o A.J. Brown nisso, usa o Devonta Smith nisso. Algo positivo em meio a isso tudo está sendo o Dallas Goedert mais em profundidade no meio do campo, isso está sendo positivo. Mais o Saquon Barkley envolvido no jogo aéreo, eu acho que pode ser feito. Mas no final das contas, gente, é uma questão de execução, não é uma questão tão tática aqui que a gente tem na Filadélfia. Para arredondar o vídeo, o Jackson Dart já foi coroado como a certeza do New York Giants? Não. Mas dá para ter muito otimismo porque ele tem personalidade e ele fez um grande jogo. Fez o melhor jogo dele na sua carreira, na sua breve carreira de 3 partidas e o mais importante, ele fez esse grande jogo no horário nobre contra o grande rival do seu time, naquele que deveria ser o Super Bowl do seu time. Aliás, grande partida do Cam Skibble também, né? Um completo doido. Inclusive, abriu um parênteses que me deu vontade de falar que ele é piroca da cabeça, mas obviamente não posso falar isso no ar na televisão, né? É porque na Globo não pode. Não, na ESPN também não ia poder falar, tá? Antes que alguém venha com esse comentário. Segundo, há sim uma crise no Philadelphia Eagles, porque esse time tem talento demais para produção de menos. O que vai ser disso aí? Não sei. Mas se eu fosse torcedor dos Eagles, eu estaria um pouco preocupado, porque são muitas questões, são muitas camadas. Execução, os 2 melhores jogadores do ataque estão mal, a linha ofensiva é uma das que mais cede pressão na NFL, uma das 5 que mais cede pressão na NFL. Tem lesão quase toda hora,
Se o Dallas Goedert machucar, e isso é frequente, vai complicar ainda mais o ataque. O Calcaterra, inclusive, estava fora. O Dotson não é um wide receiver 3 que se preze. O Saquon Barkley não está jogando bem. E o Jalen Hurts não é um quarterback que vai vencer passando só a bola, sem amparo do jogo terrestre. Ele é um quarterback especial? Sim. Mas, por essas e outras, ele não é um quarterback de elite. Eu acho que isso está muito evidente que a gente viu ao todo dessa temporada. E se você um dia falou que o Matthew Stafford é um quarterback melhor que o Jalen Hurts, repense. Porque não dá para colocar na mesma frase, honestamente. De verdade. E essa foi uma luta que eu comprei muito. Porque eu acho que o Stafford é muito subestimado. E ele merece ser mais defendido em relação a isso, tá? Então nem é o céu nem o inferno. Hurts não é um quarterback ruim, mas ele também não é o melhor quarterback do mundo, como tentou ser pintado aí nas últimas semanas, nos últimos meses, porque ele venceu o Super Bowl e tal, eu entendo. Mas calma nós, também não é pouco por aí, tá bom? Beijo carinhoso, fizemos o que podíamos e até a próxima. Tchau.